Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Suprassumo Podcast. Eu sou o Marquinho Oliveira e hoje estamos aqui com o jornalista e apresentador, apesar dele não estar acostumado ainda com o termo, Dante Graça. Dante, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nada, cara, eu que agradeço, assim, uma das coisas que eu mais gosto é de falar da minha rotina e ela dá muito assunto porque ela tá muito puxada, então a gente tem muita coisa pra falar, acho que dá pra fazer muita coisa legal. Na verdade, a gente sempre transitou mais ou menos no mesmo meio, né, Dante? A gente não teve a oportunidade ainda de bater um papo, de ter uma conversa. A gente sempre se encontra, seja até no Conselho Regional de Farmácia, entre amigos também, mas a gente acabou que nunca conversou. Acho que vai ser o papo mais longo desde que a gente se conheceu, certamente. Com certeza. Dante, o intuito do nosso podcast é trazer pessoas para contar mesmo sua trajetória, sua carreira, sua história. Tu és jornalista, mas eu te conheci principalmente no teu pé na música. Eu não sabia que tu tinha me conhecido de lá ainda. Te conheci no pé da música. E aí eu queria saber um pouco como começou essa história, né, da música e depois para entrar no jornalismo. Cara, as coisas sempre caminharam para mim muito lado a lado, assim, porque eu nunca fui um grande músico, nunca fui, acho que, e já passei do tempo de ser também. Isso é bem importante ficar claro. Mas eu sempre gostei muito. E eu comecei no colégio ainda, ter banda de boi. Né? Tive uma banda de boi no colégio, com amigos, assim. Eu cantava tão bem nessa época que eu saí do vocal pro surdo. Né? Mas eu acho que eu me desempenhei melhor no surdo do que no vocal. E aí, quando eu comecei na faculdade, exatamente da mesma época que eu comecei na faculdade de jornalismo, lá na época era o A ainda, né? Não era o FAM. Eu fui trabalhar com o pessoal da Essence, né? Que era, não sei se tu lembras, mas era uma banda de rock bem conhecida aqui em Manaus. Ainda toca hoje, mas teve um auge muito forte. Meu primo virou baixista da banda e eu fui trabalhar de hold com eles. Fui sair carregando coisas. Meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho remunerado foi ser hold da banda Essence. Legal. E aí comecei a transitar nesse meio paralelo com a faculdade, né? E depois eu passei, quando eu entrei no jornal também, mais ou menos na mesma época, eu comecei a trabalhar em novembro de 2000. Vou para 21 anos aí de profissão. E aí passei em dezembro, eu fiz um show fui ser hold da Overtime, que era a banda do meu outro primo, do irmão desse baixista. Família de músicos. Família de músico, de artista. Meu pai era ator, poeta, meu tio poeta também e escritor. E aí eu acabei entrando no Overtime depois, para tocar percussão também. E aí foi onde eu toquei bastante tempo. Depois eu fiquei 3 anos lá, foi uma época muito boa. Nessa época, inclusive, eu ganhava mais dinheiro tocando do que com o jornalismo. Foi minha primeira renda por uns 2, 3 anos. Pô, bacana. E, inclusive, a gente vai sair dia 17 agora, né? Eu já ia falar agora, vai ter uma reuniãozinha, vai ter um revival agora, dia 18. Dá tempo aí, viu? Que tá ouvindo aí, dá tempo. Manda uma mensagem aí, tá o link lá no meu Instagram, só vai chegar lá. E foi um tempo muito bacana. E aí depois eu tive um tempo de vocalista mesmo de rock, quis achar que eu ia cantar. Popzinho, né? Essa acho que foi a última vez que eu te vi cantar. Teve um festival da música que tiveram as prévias lá no All Night. Sim. Não sei se tu lembra, acho que tu lembra. Eu fiz um no All Night, eu acho que foi com uma outra banda ainda, foi com uma banda chamada Gravata Borboleta, eu acho. Exato. Exato. Um amigo meu tava também apresentando a canção dele lá. Quem era teu amigo? Era Zé Cardoso. Ah, eu conheço o Zé da Alderia depois, né? Ele mesmo, ele mesmo. Zé é bom demais. O Zé ficou em terceiro lugar no festival. O Zé é bom demais, artistaço. Foi da Malbec também, Malbec? Supercolizou, não lembro. Exatamente. Como é que ficou. Foi que virou, lembro do Zé? Virou, supercolizou. Aí depois ele saiu da banda, montou a Alderia. Eu lembro do Zé. Foi a última vez que eu te vi cantar, foi lá. Aquela banda foi muito divertida, cara. A gente tocou poucas vezes, mas era muito legal, assim, tipo, uma galera mais nova, com uma outra cabeça, assim, uma outra praia. Era bem legal, era bem divertido, mas não... Naqueles 3 anos que tu passou aí vivendo com a tua maior renda de música, tu pensou em, assim, é isso aqui que eu vou ficar ou não? Não, sempre cara. foi paralelo mesmo? Sempre foi paralelo, sempre foi muito diversão pra mim. Legal. O meu sonho sempre foi fazer jornalismo, assim, sempre foi algo que eu sempre quis fazer, desde sempre. A música era uma brincadeira, assim, de verdade, sem me desmerecer de forma nenhuma quem leva a música como profissão ou como segunda profissão, como muita gente leva, né? Mas pra mim era diversão. Eu tava numa banda porque eram meus amigos, era um grupo, né, pra gente fazer isso. A única banda, eu acho, que eu entrei que não era de um grupo de amigos foi, inclusive, a Gravata. Foi muito acidental, assim.
Mas foi muito rápido também. Porque para mim sempre as coisas sempre caminharam lado a lado nesse sentido, sabe? E eu sempre quis fazer jornalismo mesmo, sempre foi meu foco principal, por mais que em determinado momento eu estivesse ganhando mais dinheiro com a música, eu investia muito daquela grana da música na música mesmo. Eu comprava muita coisa para eu ter um equipamentozinho melhor, a gente tocava muito, fazia muito show. E eu tinha uma coisa de jovem empolgado que eu não gostava de tocar com roupa repetida, então gastei dinheiro com roupa, meu amigo. Se eu tivesse guardado, pelo amor de Deus, mas enfim, né? Jovem faz besteira, né? Normal. Faz. Hoje os jovens estão fazendo menos besteira do que eu fazia na minha época. Mas era muito assim, a minha dedicação mesmo sempre foi o jornalismo. E isso foi desde sempre? O jornalismo sempre foi natural para ti? Até entrar na faculdade? Desde sempre, cara. Eu tinha um negócio em casa que eu ficava... Eu tenho uma irmã, né? Tive um irmão que faleceu bebê ainda, mas a minha irmã tinha interesses completamente diferentes dos meus, né? Então, tipo, eu jogava bola em casa e eu chutava a bola na parede, eu chutava e agarrava e ficava narrando ainda, ficava brincando. Então, eu achava que eu comecei a pensar no jornalismo por conta disso, né? Era essas coisas de querer brincar e de narrar e tal. E ser comentarista era uma coisa que eu queria. Depois, acho que no colégio mesmo, com o desenvolvimento ali das aulas de português, de literatura, de redação, eu acabei avançando muito para essa parte da escrita. Aí tive um professor Foz, acho que não sei se tu estudaste com ele. Foi meu professor no Dom Bosco. Aí me abriu muito esse caminho da redação. O professor Foz que sempre esteve ali durante todos os tempos. Não, todo mundo que passou pelo Dom Bosco, pelo La Salle, passou pelo Foz, né, pela mão dele. Um mestrezaço, assim, para mim, me ajudou a potencializar muito disso. E ele, de onde ele estiver agora, ele vai saber disso talvez pela primeira vez, mas eu acabava fazendo 4 redações, assim, quando ele passava, eu escolhia a melhor para mim e passava meus amigos. Caramba. E eu ficava puto da vida quando algum tirava a nota maior do que eu, porque às vezes acontecia isso, né? Então eu desenvolvi muito a redação nessa prática, né? Nessa coisa do colégio. E eu tenho uma lembrança muito forte que no ano que eu me formei, a gente fez é o que os americanos chamam de yearbook ali, naquele final do ano, livrinho. E eu brincando, falei, um dia vocês ainda vão ser notícia do meu jornal. Assim, eu não tenho um jornal, né, mas felizmente eu consegui um ano depois, na verdade, que eu saí do colégio no final de 99, um ano depois eu estava trabalhando, seguir essa profissão. E é um orgulho gigantesco para mim, assim. Por isso que quando a gente foi falar, né, me anunciar, tipo, bota apresentador, bota jornalista. Eu falei, cara, bota jornalista. Porque apresentador, repórter, comentarista é uma função que eu vou estar em algum momento. Mas ser jornalista é algo que eu escolhi para ser da minha vida. E eu vou ser sempre, esteja na função que eu estiver, sabe? Engraçado, por isso que eu me dou melhor com essa... Eu não conheço muito bem a carreira do jornalista no sentido de entender as vertentes do jornalismo. Para mim, o repórter é jornalista, para mim o comentarista é jornalista. Não é? É diferente? Não, é isso. É isso também? Só que assim, para eu ser comentarista hoje, é porque eu sou jornalista. Para eu ser apresentador hoje, é porque eu sou jornalista. Para eu ser repórter hoje, é porque eu sou jornalista. Então, por isso que eu prefiro a nomenclatura maior, porque eu acho que ela até um antídoto contra vaidades, contra o ego, porque não dá para dizer que no jornalismo não tem isso. Pega. Porque chega um momento que, sabe, as coisas começam a virar para ti de uma forma, né? E eu estou experimentando um pouco isso numa escala muito menor ainda do que outros amigos meus. E às vezes isso pode ser armadilha, né? Tem muita coisa assim. Tipo, ontem, por exemplo, eu não saía para uma reportagem na rua há anos, porque eu estou muito em redação há muito tempo. Ontem a gente foi preparar um material especial para o programa de Natal. E eu tava do lado da Nayandra, que tem muito mais tempo de TV do que eu. Inclusive, quero chamar a Nayandra aqui. Chame. Nayandra estudou comigo no colégio. Sério? No Lato Sense? Lato Sense. Nayandra, eu conheço. A Nayandra foi do Overtime. Eu sei. Banda, junto. Eu assisti vocês. Tu, ela e o Álvaro. Sim, o Álvaro tinha. Eles tinham uma outra banda também, que eu tô querendo lembrar agora qual era. Era Marluá. Marluá, isso. Era. Assisti acho que o primeiro show da Marluá. E aí, tipo, a Nayandra é muito mais conhecida do que eu. O Amaral nem se fale, né? Tipo, muito tempo também de TV já. E teve uma hora que passou uma pessoa e ela me cumprimentou. Eu fiquei, caramba. Tipo, eu tô experimentando essas coisas agora que são novas pra mim, né? E às vezes eu acho que se você não se blindar
de vaidades e dessas coisas todas, é bem tentador, assim, essa coisa. Tu começou, então, escrevendo? Sim. Escrevendo. Eu tive uma carreira de impresso de 11 anos. Onde é que foi? No Diário do Amazonas, eu passei 16 anos lá. Uma boa parte da minha vida inteira, né? Tipo, fiquei lá. E eu fiz só impresso por 11 anos. E aí, de 2011 até 2016, eu fiquei transitando entre impresso e digital. Eu coordenava o D24AM na época, que é um projeto que eu vi nascer, assim. A gente fundou... Eu vi muita coisa nascer lá no Diário, né? Uhum. A gente fundou a gente fez o Diário renascer, na verdade, antes de tudo. Porque eu até brinco que quando eu entrei no Diário, ele imprimia 400 e voltava 500 da rua, porque ele realmente não vendia naquela época. Ele só vendia segunda-feira, porque era um dia que a crítica não circulava. E aí... Caramba! Era o único dia que o Diário vendia. E aí a gente remodelou o Diário, fiz parte dessa equipe que remodelou o Diário, transformou o Diário num jornal mais forte. Em 2008, eu fiz parte da fundação, ali, da concepção toda do 10 Minutos, que é um jornal popular que ainda tem hoje, mas que já perdeu muita força, mas ele, em determinado momento, ele chegou a fazer de Manaus a terceira cidade que mais lia jornal impresso no Brasil. Isso não sou eu que estou falando, é a Ipsos Marplama, um dos principais institutos de pesquisa de mercado aqui do Brasil. Tu acha que por causa do formato, do tamanho, das notícias? Formato, tamanho, linguagem, preço, né? A gente não tinha essa categoria na época aqui em Manaus e funcionou muito. A gente conseguiu equilibrar. A gente brincava, a gente era popular, mas não era popularesco, né? A gente não fazia uma coisa muito sensacionalista, por mais que o perfil dos jornais dessa característica seja assim. Então deu muito certo. A gente chegou a vender 110 mil jornais, cara. Caramba. No dia. Era coisa assim absurda. Pô, absurda. então tu acompanhou essa transição do impresso para o digital, né? Eu fui parte dela. Pois é, como é que foi essa mudança? O que impactou para vocês lá dentro, assim? Na hora que viu assim, ei, não está mais vendendo impresso. Agora a gente vai ter que migrar para o digital. Como é que foi essa mudança dentro, ali nos bastidores da coisa? Esse processo ele ainda existe, cara, porque a gente está falando, né? Quando a gente fala em jornais impressos aqui em Manaus, a gente está falando de empresas familiares, né? Uhum. Então, além de você ter o apego ao negócio, claro, a visão empresarial, você sabe que tem um apego histórico, né? Também. Então, tomar decisões nesse contexto é muito mais difícil. A gente teve que tomar decisões recentes, assim, lá na crítica. A gente, por exemplo, hoje, a nossa edição de domingo é uma edição muito forte. Ainda é uma edição que vende muito ainda. E ela tem essa característica de começar a vender cedo, né? Tipo, a gente sempre costumava, meio-dia, 1h da tarde, o jornal de domingo estava na rua. Então, que decisão que foi tomada? Não tem mais o jornal de sábado, hoje. Você faz aquela edição robusta de sábado e domingo, agora na edição de fim de semana, que é uma edição forte, continua sendo forte, de venda muito forte, né? Com sobras a que mais vende aqui em Manaus hoje. Mas você concentra esforços, porque você tá falando de insumos que são comprados em dólar, cara. Né? Tipo, papel, você compra em dólar. Imagina você conseguir manter o preço de um jornal, que já é uma mídia que tem menos penetração na sociedade hoje, com o preço do dólar lá em cima, né? Todo aquele material, bobina, fotolito, um monte de coisa que você precisa para fazer muita coisa em dólar. Então, manter uma máquina daquela, uma rotativa, é absurdamente caro. Então, você vai fazendo esses pesos, assim, né? Tu enxerga o tempo disso ou não? Tu ainda acha que vai se manter por um tempo? Eu acho que ainda se mantém por um tempo, eu não sei quanto. E não sei de que forma, eu não sei o que a gente vai precisar fazer ainda para conseguir manter esse formato, né, muito tempo mais forte. Mas as decisões, você enxergar o mercado, o teu trabalho de forma diferente, isso é urgente. A gente tem feito esse processo cada vez mais. Por exemplo, depois que a gente tomou essa decisão do fim de semana, a gente viu que está tudo certo, que o jornal de sábado acabava sendo mais caro para a gente do que rentável. Você sair, você se arriscar empatar um negócio não vale a pena, muitas vezes. Então, qual foi a decisão seguinte que foi tomada? O jornal de segunda também parou de circular, porque era um jornal mais frio, pouca coisa acontece no fim de semana. As grandes coisas do fim de semana vão estar no portal, a gente tem o nosso site, que inclusive está passando por uma modernização, talvez no dia que a gente publicar aqui já esteja até virado o site, a gente tá, mas que hoje, amanhã deve virar.
justamente para ficar mais fácil, para a gente finalmente vai ter uma tecnologia MP, para ficar mais fácil de carregar no celular. A gente está tentando levar a crítica, né? E eu estou falando dessa parte específica de impresso e portal, para a maior quantidade de pessoas possíveis da forma mais fácil, né? Cara, Então muito a gente legal vai isso. conseguir chegar nas pessoas. Se a gente não tinha MP agora, porque o cara lá da periferia não consegue carregar uma notícia. O que é MP? A MP é um formato. Sabe quando você está no Facebook ali, por exemplo, aí tem um link de um site, tem aquele trovãozinho ali do lado? Sei. Aquilo ali carrega muito mais rápido do que uma que não tem o trovãozinho. Ah, entendi. Então, tu vai clicar ali, pô, rapidinho vai aparecer. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa tá numa região da cidade que a internet pega ruim. Aí tu clica num link. Ele não abre, tu sai e vai para outro. Na mesma hora. Na mesma hora. Então, a gente quer manter as pessoas ali, com Legal. a gente. Eu tenho acompanhado, assim, essa mudança da crítica, assim. É engraçado tu falar em relação a essa questão do apego histórico a mídias mais antigas, mas eu vejo que tá tendo já uma mudança. Por exemplo, eu não vejo a crítica na TV aberta hoje. Eu só vejo no YouTube. Somente. Muita gente vê no YouTube. Eu só vejo no YouTube. O que já é uma mudança considerável, Total. né? E eu acho que essa vai ser, inclusive, a tendência para outras redes. Ainda tem uma resistência, eu vejo, pelo menos de outras emissoras, de estar migrando para a internet dessa Porque forma. tem um pensamento de que tira a audiência e não tira, agrega. Se a Ex- pessoa que está vendo no exatamente. YouTube, ela não ia ver na TV, eu, por exemplo, eu vejo a CNN, eu vejo muitas vezes no YouTube. Porque eu tô em algum lugar, eu tô no, sei lá, tô no trânsito, às vezes eu ligo no YouTube para ficar ouvindo, né? Eu tô em algum lugar, então hoje eu tenho eu assinei o YouTube, que é o pacote premium lá, que aí agora até correr ouvindo o YouTube, às vezes eu tô correndo, né? Então, eu assinei também. Facilita muito as coisas, assim. cara, só de tu Facilita tirar, muito. de botar em segundo plano e fazer todas as outras coisas, pelo amor de Deus. Se eu for contar todo o stream que eu assino, eu tô lascado, cara. Vai ter que fazer um controle de gastos para streaming. Eu tô tentando fazer, só que aí tu vê 13, pô, não deixa isso aqui. 9, deixa. Aí tu vai acumulando, vai acabar no valor de uma net. Mas já tá quase, viu? Acho que só não tá porque, né, Botafoguense tem que pagar o Premiere pra sofrer. Tá certo. E Dante, beleza, 16 anos nessa parte de redação, e aí depois disso foi para outros modelos de trabalho. Eu comecei a conhecer a TV logo que eu saí do diário, né? Porque eu fui pra crítica para trabalhar com o portal, tô no portal ainda até hoje, né? Graças a Deus, é a coisa que eu mais gosto de fazer, que eu mais sei fazer. Mas logo que eu cheguei, já comecei a fazer pequenas participações na TV. Eu entrei em agosto, então acho que foi em setembro de 2016, campanha política rolando. Bora entrevistar, tu vai fazer entrevista com os candidatos a prefeito na TV. Um do jornal, um do portal, um do Manaus Hoje e um da rádio. E mais a pessoa da TV apresentando. Aí, tipo, com um mês eu caio ao vivo, 40 minutos de entrevista com a Daniela Sayag do meu lado. Caraca. Aí tu treme nas bases, cara, não tem como. Eu dei uma tremida feroz. Primeiro dia eu tava nervoso. Eu acho que nesse dia eu tava mais nervoso do que no dia da estreia do programa agora, recente. Né? Estrear como âncora, porque eu não tinha... Daniela ali na frente. O peso da Dani, cara, profissional que eu sempre admirei e admiro até hoje, né? Com toda a experiência dela de TV e num lugar novo, tu passa 16 anos numa casa. Aí tu vai com um mês para outra, tu ainda erra o caminho. Eu tinha vezes que eu errava o caminho, pô. Eu ia pro jornal, eu morava no Elisa Miranda na época, eu saía, pegava a reta era a mesma, né? Tava ouvindo música. Às vezes quando eu vi, eu tava indo lá para Djalma, puta, tinha que voltar. É o costume, né? Falando na Daniela, por exemplo, eu também acompanho ela. Ela fez um curso para podcast, Sim. só que só para comunicação. Eu mandei uma mensagem. Quando for aberto a outros profissionais, não profissionais da comunicação, eu tô dentro, porque eu quero aprender também a me comunicar Foi muito melhor. legal. A minha chefe participa com ela também, a Aruana. Inclusive, um abraço eu vi. para vocês todas, né? A Aruana, a Liege, a Dani, elas gravam lá no jornal até. É um processo que de vez em quando eu vou lá, eu fico olhando, fico acompanhando. Eu gosto muito da proposta das Amazonas. Bem legal. É bem bacana. Hoje tu é comentarista político, né? Também. Como é que foi entrar nesse mundo da política? Como é que você teve que se adaptar à linguagem de alguma forma, conversar com um político? Cara, assim, conversar com político nem tanto, porque era algo que já fazia quando repórter, né? Fui
fui cobrir eleições, eu digo que eu cobri uma eleição histórica, que foi em 2004, a vitória do Serafim, que foi a primeira derrota do Amazonino na carreira dele. Então, assim, o contato já era algo comum. O que acabou tendo que mudar mesmo foi eu conseguir expressar isso não digitando, né? Falar. E para mim, às vezes, era complicado, às vezes era difícil, porque eu falo normalmente, eu falo muito rápido. Hoje eu tô falando tranquilo, até falo mais de boa. Mas eu falava rápido e para dentro. Minha mãe ficava desesperada. A minha mãe é a minha maior crítica. Ela vê assim, tipo, e ela fala: tu errou tal hora, tu fez isso, tu fez não sei o que, tua camisa tava dobrada pro lado errado. Ela é terrível. Mas eu sempre peço a opinião dela justamente por isso, né? Então, essa questão da linguagem com a TV foi o mais difícil para me adaptar. Aí depois eu tive um período também de me adaptar com o hate, né? Porque ele vem. Sim. Normal, eu tava ali numa época que eu entrei para fazer essa parte de comentário político mesmo, fora entrevista, fazer o comentário diário. Muito naquela época da Vaza Jato, começando meu amigo aí, tipo, que me xingavam na internet. Dependendo da performance do político, tu tinha... Pelo amor de Deus. Tu tinha diferentes haters. Teve uma vez que eu lembro que eu tava em São Paulo fazendo um curso pela crítica, né? Um treinamento no Facebook. E aí teve uma oportunidade de visitar a Folha de São Paulo. Porra, eu sou jornalista, né? Pelo amor de Deus, eu vou na Folha de São Paulo 200 vezes se eu precisar. Por mais que no outro dia eu possa reclamar de alguma forma de tratar algum assunto. E fui lá e postei. Aí alguém foi lá e comentou no meu Instagram: agora eu entendi porque você comenta as coisas da maneira, sabe? Tipo, o pessoal é hater mesmo, pesado. Porque tu foste na Folha. Porque eu fui na Folha, tipo, um jornalista foi na Folha. Tipo, um médico ser criticado porque ele foi no Albert Einstein, sabe? Tipo, sei. É meio doido isso. Mas depois acostuma. Depois já não tem tanta importância assim, não, né? Porque se tu for ligar para tudo que falam... Comigo também acontece um pouco disso aqui no Educac, né? Porque é uma empresa de educação e às vezes também tem os haters devido ao preço de alguma coisa, sim, ou de uma aula que aconteceu. Isso é um absurdo. Uma vez eu fiz uma dancinha pro TikTok pro Instagram, né? E tal, do Educac. E aí, como era final de ano, tava todo mundo ali brincando, aquela coisa toda, aí veio assim, é pra isso que tá indo a educação. Pelo amor de Deus. A educação no Brasil tá caminhando pra isso. Não, eu falei, o pessoal se apega a umas pequenas coisas, né, que é bizarro, cara. Pelo amor de Deus, eu ainda não tive que fazer dancinha, eu já fiz rima ao vivo, né, mas dancinha ainda não fiz, mas daqui a pouco vou ter... mas pela brincadeira, não se pode levar tão a sério, né? Na diversão vale. Inclusive, a gente, no programa, a gente consegue ter uma leveza muito boa, assim, tanto de manhã quanto à noite, assim, eu acho que eu consigo... Eu não, a gente, né, enquanto trio, porque é um trio de manhã e um trio à noite, né, a gente consegue lidar muito bem e tornar, às vezes, assuntos pesados um pouco mais leves. Cara, eu senti uma mudança bem significativa nesse formato, assim. Antes, quando era só a Nayandra, era um jornal clássico. Um jornal mais enxuto, assim, jornal de bancada. Exato. Jornal clássico. Com vocês três na bancada, eu senti que deu até mais liberdade para expressar as próprias opiniões, sim, de vocês. Isso é uma liberdade dada pelo editorial? Como é que funcionou isso? Teve um acordo, assim, olha, eu gostaria de dar a minha opinião em determinados assuntos, ou é natural, isso sai lá na hora? A proposta sempre foi essa, a gente, inclusive é até o que eu falo, se não fosse para ser assim, eu não estaria lá, porque vem muito, a minha chegada para a Crítica Notícia, ela chega muito por conta do que tem hoje no Manhã no Ar, né? Aquele comentário, a opinião mesmo. E a ideia, desde o começo, era ter um programa mais comentado, né? A gente acha que fazer só a notícia pela notícia, já tem gente fazendo isso o dia todo. E as pessoas hoje que acompanham TV, elas querem saber a tua opinião. Muitas vezes elas já sabem a notícia. Elas querem saber o que tu vai falar. Um exemplo que, enquanto consumidor ávido de jornalismo esportivo que eu sou botafoguense. Às vezes o Flamengo perde alguma coisa, eu vou lá eu já sei que o Flamengo perdeu, mas eu vou lá no Mauro César, eu quero ver o que ele vai falar daquela derrota do Flamengo. Ou então, ele é flamenguista. Ele é flamenguista. Mauro César Pereira, um cara mal-humorado pra cacete, mas é um puta jornalista. E aí, tipo, sei lá, o Botafogo ganhou o título da Série B. Eu quero ver o que ele vai falar. Porque tu quer ver essa relação
que você tem hoje com as pessoas. Então, muitas vezes a gente sabe que as pessoas já sabem daquela notícia, elas querem saber o que a gente acha, de que maneira a gente trabalha aquilo ali. Então, é o que eu costumo falar, a gente traz um formato que é muito parecido com o de TV fechada para uma TV aberta, e esse é um desafio absurdo. Eu senti porque a gente, num formato que é muito para a classe AB, a gente está falando com C, D e E, e tem que fazer eles entenderem e acompanharem o que a gente está querendo propor. Nesse contexto da tua pergunta, eu faço até eu acho que o melhor exemplo que a gente tem sobre como essa proposta foi colocada para a gente trabalhar da melhor maneira possível. Eu cito muito como exemplo o nosso programa de estreia, que foi com uma entrevista com o governador. E muita gente achava, uma entrevista com o governador, a crítica, ele trabalhou lá, vai ser uma entrevista combinada. Meu amigo, o que a gente recebeu de mensagem? Ei, pô, Peraí, vocês né? estão assim mesmo? Sabe? Porque... Sabe onde eu vi isso? Quando teve uma convidada de vocês que... Eu vejo jornal, viu? Tô vendo. Eu vejo, tô feliz com isso. É verdade, assim, eu não vejo outros jornais mais... assim, lá de casa... Eu e minha esposa, a gente gosta muito realmente do Jornal da Crítica. Fico felizão. Eu vi uma convidada na qual estava defendendo a causa de portadores de deficiência, na qual teve a secretaria que foi extinta, se tornou um departamento. Então, eu falei, caramba, realmente, os caras estão críticos mesmo de forma aberta a algumas decisões do governo. Não é porque o cara trabalhou lá que não se pode falar, né? Eu gostei muito disso. E não tem, cara. A gente está conseguindo... esse formato, ele só consegue existir se ele tiver essa liberdade, né? Essa forma de trabalho que a gente tem. Então, não teria como você se colocar à margem nessas horas, sabe? Então, esse dia acho que foi a Nancy que estava lá, Nancy exatamente. Chegadilha, que é uma pessoa fantástica e uma ativista assim firme nessa questão, sem levantar a voz. Às vezes ela tem uma classe para te dar um tapa na cara assim de algumas coisas, que ela é genial. Eu gosto muito do trabalho dela. Então a gente consegue desenvolver esse formato por conta disso, porque a gente tem essa liberdade para conseguir trabalhar, felizmente, porque hoje o caminho tem que ser esse. Não adianta a gente querer fazer nenhum tipo de concessão, sabe, extra. Mas assim, claro, quando a gente tiver que elogiar alguma coisa, pelo fato da gente ter a liberdade para criticar quando é para criticar, quando for para elogiar, vai ser uma coisa genuína. Talvez essa tenha sido a diferença entre a escolha de assistir outros jornais, porque o que eu percebo é que existe uma crítica pela crítica, assim, em relação a tudo. Sim. Jornais que acho que não são tão isentos, realmente. No sentido de que se houve alguma coisa boa, diferente seja governo federal, governo estadual, até mesmo municipal, não vamos falar bem disso, né? Então, eu percebi isso em outras mídias, assim, o que me fez ficar meio reticente em relação a acompanhar. E eu tenho esse cuidado, assim, pelo menos um pouco dessa preocupação. Então, quando você vê uma coisa, vamos elogiar o que tem que ser elogiado, vamos criticar o que tem que ser criticado, você percebe que isso é uma forma realmente transparente e isenta de trazer a notícia. E às vezes o que é legal é que é o seguinte, às vezes, por exemplo, eu posso elogiar e o Amaral pode criticar e a Nayandra pode achar que é mais ou menos, sabe? É isso que é legal, porque a gente consegue colocar os nossos pontos sem tipo, impor nada. Tipo, eu acho isso, a Amaral acha isso, a Nayandra acha isso, ou aqui eu e a Nayandra a gente acha a mesma coisa, o Amaral discorda. Como foi ontem, a gente entra num assunto e estava com o professor Ademir Ramos, quem conhece, é um dos sociólogos mais críticos, cientistas políticos mais críticos que a gente tem aqui no Amazonas. A gente começa falando, ele me permita discordar de você na lata, logo na primeira intervenção. Eu vi. Então, tipo, sabe, é legal pra caramba de fazer isso, porque a gente se surpreende ao longo como a coisa vai rolando. Eu não converso com ele antes, não conversei com a Nancy antes, eu não combinei nada com ninguém, pô, tipo. Então, às vezes a gente tem uma pauta, obviamente, a gente tem uma sequência de coisas ali que a gente se prepara para perguntar, mas que muitas vezes a conversa conduz para um outro caminho, né? E aí a gente tem que ter conteúdo sobre aquele assunto para conseguir ir transitando por ele, né? Sem ficar um bate-bola, só um pergunta e resposta, não é um ping-pong,
É um circuito ali que tu vai para cá, tu vai para lá, tu vai para outro caminho, tu para um pouquinho, tu volta para outra coisa. A gente fala de um assunto e o cara tem a liberdade de comentar, por mais que não seja a praia dele, porque ele tá ali na mesa com a gente, é um convidado que tá na nossa casa, né? Tipo, quando tu chama alguém para jantar na tua casa, ele vai falar do futebol, da música, do que tiver rolando ali na mesa, né? Então, é por isso que é legal. É muito legal fazer o programa. Legal mesmo. Entre essas modalidades do jornalismo que tu passaste, a redação, o repórter, agora você está na apresentação na TV, qual que te deixa mais confortável? Qual que tu sentava ali e falava, beleza, aqui eu consigo fazer as coisas tranquilamente? A mais confortável que eu tive, assim, sem sombra de dúvidas, foi quando eu fui editor de cultura por um tempo aqui, foi por uns 2, 3 anos, lá no Diário ainda. Porque eu sempre acompanhei muito, assim, tipo, eu comecei querendo fazer jornalismo esportivo, mas eu migrei para a cultura muito cedo. E, assim, eu tenho uma facilidade de escrever mais rápido, assim, tipo, é meu, sempre foi. Então, eu conseguia dar conta de um caderno de 8 páginas muito rápido. E com conteúdo, não é que eu fechava com qualquer coisa. Legal. Se precisasse mudar alguma coisa, eu lembro, por exemplo, quando morreu o Heath Ledger, né, que eu tava com o caderno, lembro que o caderno tava fechado, ele morreu, acho que era umas 5 e pouco da tarde. Como eu tava ali, tipo, eu rapidinho consegui pegar, fazer, escrever lá e troquei e deu tudo certo. Quando morreu o Michael Jackson, também eu lembro que 10 minutos na época tava praticamente fechado, a gente consegue. Então, mas aí eu já não tava em cultura exatamente. Mas era para mim, era mais fácil. Era mais fácil. Eu lembro que na Copa de 2006 ou 2010, uma dessas duas, tinha jogo de manhã em 2010. Como é que eu acertava com a minha subeditora, né? Eu ia de manhã, geralmente os jogos começavam tipo 10 horas da manhã, uma coisa assim. Eu chegava às 6 horas da manhã no jornal, eu abria assim, a gente tem diagramadores, né? A gente tem pessoas que chegam ali e podem montar uma página para ti. Só que tem um template, né, definido. E eu tinha muita facilidade de trabalhar com o sistema. Então eu chegava às 6 horas da manhã, não precisava de diagramador de nada. Eu chegava, montava lá a página todinha, o caderno todinho, mas 8h30, 9 horas eu saía, deixava o caderno pronto. Aí quando terminava o jogo, a minha subeditora ia para lá, ela dava uma passada assim rapidinho, via se tinha algum erro, alguma coisa, aí fazia o tratamento de foto, pedia que isso eu não tenho como fazer, passava o tratamento de foto pro cara lá, que tem um padrão, para 2 horas o caderno estava fechado. Aí a gente tinha acertado, se acontecer alguma coisa urgente, porque o nosso deadline do caderno era 6 horas nessa época. Aconteceu alguma coisa urgente nessa... Aí um deles volta. Né? Um deles volta, a gente revezava ali. Aí era certamente para mim, era o mais confortável, porque era fácil de fazer para mim, eu conseguia fazer com qualidade e rápido. Né? Então era bem tranquilo. Mas assim, tipo, gostar, eu acho muito difícil eu não gostar de alguma coisa do que eu já fiz. Mas está sendo muito legal. Hoje eu gosto muito, muito, muito de estar conhecendo, aprendendo muito sobre TV, porque chega um estágio na vida assim que eu achei que eu nem ia aprender mais nada, sabe? Tipo, sabe? Não aprender mais nada, mas que eu ia aprender mais sobre uma coisa só, né? Que eu ia conhecer mais do universo digital. E hoje eu estou tentando aprender mais do universo digital, porque é uma função minha também, mas sem perder de vista essa questão da TV. Não adianta, eu não quero só chegar na TV, sentar e apresentar, né? Até porque esse tipo de programa ele não combina com isso, né? Então eu tento entender o processo como um todo. Eu chego lá com o editor de texto, me ensina isso aqui, senta, como é que é? Como é que eu faço isso aqui? O que eu preciso fazer agora aqui? Ah, não, tu faz isso. Ah, tu mexe nisso aqui nesse programa. Ah, tu vai lá no Fork, tu procura não sei o quê, depois tu vai lá com o editor de imagem. Sabe, esse processo interno de uma TV, eu estou conhecendo agora. Então, para mim, está sendo muito legal. Como é que tu está vendo essa ascensão de novas mídias, por exemplo, como o próprio podcast? Hoje você tem pessoas que não são comunicadores, como no meu caso, por exemplo. Eu sou farmacêutico. Entre outras pessoas que a gente já tem hoje uma enxurrada de podcasts nos mais diferentes assuntos. Alguns, inclusive, sendo criticados por algumas opiniões e tal. Não sei se tu tem acompanhado isso. Sim. Como é que tu vê essas novas mídias entrando também dentro da comunicação e se tem alguma ressalva em relação a isso?
Cara, eu tenho zero ressalva, cara, pra te falar a verdade. Por quê? Porque ter pessoas de outros meios na comunicação não é de hoje. A diferença é que hoje é democrático, sabe? Por exemplo, você volta aí 30, 40 anos, sempre teve um articulista economista, sempre teve um articulista de jornal, sociólogo, sempre teve outras áreas de conhecimento escrevendo artigos em jornais, se manifestando, né, uma opinião ali num jornal, claro, muitas vezes na parte opinativa mesmo, né? Não necessariamente construindo uma reportagem, mas a opinião, a visão dele estava ali dentro, né? E hoje a diferença é que todo mundo consegue fazer, né? Eu não posso querer pedir que um monarca da vida não se manifeste. Eu não gosto do que ele fala. Eu também. Né? Mas ele tá lá, ele pode fazer. Aí a ignorância que ele demonstra de certos assuntos, infelizmente, é um retrato social, porque é uma ignorância que parte de muita gente, né? Então, por isso que... Eu também não concordo, mas é que tá. Eu também não concordo, mas eu também não deixo de assistir. Também tem isso, né? Eu vejo quando eu gosto de algum cara que vai lá. Assim, também. tipo, sei lá, Marcelo Freixo ouve tudo. Outro eu escuto alguma coisa. Aí, sabe, eu vou pescando, vou vendo os cortes e tal. Ah, se eles levam um cozinheiro, pô, vou ver, porque eu gosto de cozinhar e tal. Eu vou tentando pegar essas coisas. Porque qual é a vantagem? E aí, muito jornalista pode ficar puto comigo. Mas ele parte de um lugar que a gente não tá. Então ele vai perguntar coisas que eu não vou perguntar. E que às vezes são dúvida da população. Às vezes é uma coisa extremamente óbvia. Ou é simplesmente uma viagem louca que ele teve, né? E isso sempre vai ter. Num programa de 3 horas, assim, boa parte é a viagem louca que ele teve. Mas aí tem ele, tem os outros, tem o Podpah agora que também tá por aí, tem... até o Lula foi no podcast. Foi lá, né? E foi estrondoso de audiência, né? Foi. Eu tô tentando sonhar, o dia que ele vier aqui, a gente já tem articulado para trazer ele para cá. Pro podcast do Sim Não, lá do jornal. A gente conseguiu levar o Dória, né, para lá e foi bem legal. O Bolsonaro a gente não conseguiu, tentou, mas não conseguiu. Ele deu entrevista só lá para a TV. Mas a gente quer tentar ter esse tipo de Ele deu conteúdo. uma entrevista pro Siqueira, não foi? É porque o acordo dele com o Siqueira é dele mesmo, né? Tipo, eles se ligam, um liga pro outro e vem aí, né? E aí ele vai. Mas eu acho muito legal, cara, porque essa quantidade de pessoas que está produzindo e muitas vezes consegue um contato legal, vai trazer um tipo de conteúdo que o jornalista não vai trazer e ele precisa entender que isso é de boa, sabe? É normal, eu acho que é normal. Eu não posso impedir um político de conversar com a população, né, que muitas vezes não vai chegar. Muitas vezes o cara não vê a crítica, mas ele escuta a rádio comunitária lá da Grande Vitória, que é feita por um ativista social. O cara vai lá e vai falar, sabe? Tipo, e a gente tem que... parte de um... Para lá ele vai falar uma coisa, para mim talvez ele vá falar outra. Ele vai falar de liberação de emendas parlamentares, e quando ele chega lá ele vai falar daquele buraco especificamente, sabe? Sei. Então tem momentos e momentos. Partindo um pouco para essa parte política que a gente começou a comentar agora, como é que tu vê, tu que está às vezes até dentro dos bastidores ali conversando com políticos, como é que tu vê as eleições do ano que vem? Tu acha que polarizado já está, né? Já tem uma questão né, no âmbito federal, mas vamos passar para a nossa terra aqui, no estadual. Como é que tu enxergas a eleição do ano que vem? Cara, eu acho que tem muita gente analisando essa eleição muito errada. Porque a gente está vendo muita pesquisa rolar e muita pesquisa só em Manaus. E ela dá um recorte absurdamente falho, né, do que está acontecendo. Cara, a pesquisa nos últimos tempos tem se mostrado bem complicada, né? É bem complicado. Ela norteia muita coisa, mas ela não pode ser definitiva, né? E, assim, a gente está vendo, por exemplo, a gente está gravando isso aqui numa quarta-feira, no domingo, na segunda, na terça, acho que o governador teve aí, sei lá, em 6 municípios, né? Nenhuma pesquisa daqui vai chegar lá. Nenhuma pesquisa daqui vai chegar lá e vai falar com as pessoas que estão dando, graças a Deus, com receber R$150. Eu não estou falando se isso é bom ou ruim. Eu estou falando que isso é voto, né? Isso converte em voto. E as pessoas não estão olhando para esse detalhe na hora de analisar as eleições. Eu acho que é daqui... Eu acho que se a gente vier um elemento desses que não está colocado, e aí eu digo, por exemplo, o Marcelo Ramos da vida, se ele resolver largar uma eleição certa para o Congresso de novo, para disputar o governo, eu acho que ele incomoda muito o Wilson Lima. Eu acho que vai chegar uma hora que a gente provavelmente... Isso aqui é palpitaço, tá?
Não é nada de informação, isso aqui é palpite de quem acompanha um pouco mais e conhece alguns perfis. Eu acho que... Então a coisa tá meio frágil, né? Tá, eu acho que essa parte do palpite que eu ia te falar, eu não vou me espantar se o Eduardo Braga desistir de ser candidato. Eu acho que o perfil do político Eduardo Braga ele não aguenta ficar em terceiro lugar. E eu acho que ele está fadado a isso se ele vier da maneira, né, no cenário de hoje, né, se nada de muito estrondoso acontecer, eu acho que ele acaba ficando nessa posição. Então, eu não sei, ele quase não foi eleito senador. Foi difícil, né? Em 2018. Contando voto a voto. Acabou fedendo ali, né? Foi. Perdeu, inclusive ele ganhou, né? Na verdade, ele ganhou na região ali onde o Luiz Castro era natural, né? Era mais forte, em tese. O Luiz Castro foi rejeitado na área de Envira, ali naquela região, foi onde o Braga ganhou e acabou conseguindo passar dali no final. Então, eu não acho que ele não ganha do Amazonino no primeiro turno, obviamente não. E eu também não acho que ele ganha do Wilson Lima no primeiro turno. Então, é muito difícil para ele pegar esse peso de ficar em terceiro para daqui a 4 anos disputar o Senado de novo. É complicado. Então, eu acho que talvez a gente não esteja olhando tanto para isso, mas é um movimento que eu acho que pode acontecer. Caramba. E, Dante, tua migração para TV, tu ainda tá se adaptando? Tô. A barba foi uma delas, né? A barba foi. Porra. Eu cheguei a pedir para apresentar de barba, só que assim, minha barba não é muito cheia. A tua é bem melhor do que a minha, nem se compara. Não, a minha também é cheia das falhas. Não, a minha tem muito mais falha. Muito, porque a minha falha é aqui, ó. Aqui. Ó. Teve que ficar alinhadinho. Aí eu tive que tirar, né? Então, acostumado a tirar de 2 em 2 dias, porque fica ralinho. Aí o cabelo, eu demorava umas 3 semanas para cortar, agora eu corto 10 em 10 dias praticamente. Acostumar a usar paletó, né? Puta. Eu assim, quando eu olho, eu falo, pô, tá bonito. Mas, porra, eu sou acostumado a andar de... Peraí, deixa eu ver se pega aqui. Andar de assim, tênis. Tá. Ó, sabe? Não pode ir assim pro jornal. Não, eu vou pro jornal, só que chegar na hora de apresentar, eu boto sapato, né? Aí eu sou desse jeito, né? Tipo, então, mas é adaptação em tudo. Em tudo, né? Inclusive nisso, mas tô gostando pra caramba, assim, de verdade. Eu tô muito feliz, eu tô muito cansado, porque é uma rotina muito pesada. Me conta assim, como começa o teu dia, como é que ele termina? Eu acordo 6 horas da manhã, porque eu moro do lado do jornal, isso é fundamental dizer, porque eu vou a pé e não pego trânsito, não pego nada. Eu acordo 6 horas da manhã, já vou estudando aqueles assuntos, repassando, né, aqueles assuntos que eu vou falar no Manhã no Ar. Chego lá umas 7h15, aí tem variação de hora que você entra, não tem um horário certo, mas... Entro ali por volta de 7h30, né? E aí, geralmente, fico até umas 8, às vezes passa um pouquinho, como passou hoje, né? Que acabei me atrasando. E, enfim, termina. Eu tomo café, às vezes eu tomo café em casa, justamente porque é do lado, ou tomo café no jornal. E aí fico no jornal já, até 4 horas, saio só para almoçar, né? Eu vou almoçar em casa, justamente por ser do lado. E às vezes dou uma sonequinha de meia hora. E aí fico até 4 no jornal, né? No prédio do jornal, fazendo a minha parte do portal. E aí eu vou para a TV. Aí fico até o programa terminar, 9h15, 9h30 eu tô em casa. E dá umas 10h30, 11, é a hora que eu vou passar os assuntos pro diretor do programa da manhã. Porque eu prefiro já alinhar essa hora, porque é a hora que meio que tá tudo definido ali, né? Não vai acontecer mais nada. Entendi. Às vezes tem alguma votação de madrugada que aí eu falo, ó, vê aí o que vai dar esse negócio e tu me passa de manhã. Então hoje tu se dedica integralmente à crítica, né? Total. Mas a maioria eu vejo que muitos jornalistas às vezes estão sempre em outras, né, em outras emissoras, outras mídias e tal. Tu pretende ou tinha projetos paralelos ao jornal que tu trabalhava? Eu tinha projetos pessoais, cara, que eu tive que dar uma adiada. Foi? Assim, eu tenho algumas ideias de coisa pequena, não coisa de volume financeiro, é uma coisa que muito mais até de prazer e projeto para o futuro, que eu tive que dar uma parada, dar uma segurada. Mas eu acho que agora já vou voltar, porque eu devo ficar até março, até 10 de março eu devo ficar no Manhã no Ar, depois eu vou sair, né? Porque não dá, o corpo uma hora não vai aguentar. E aí, isso já estava acordado, então não é nada... Não é nada... Não é novidade. Surpresa, o pessoal já sabe. E aí eu vou tocar, já vou começar a tocar esses projetos agora, para quando eu tiver esse tempo, eu vou, né, seguir. Eu tenho também a internet? É a internet.
mas nada a ver com nada que vá competir com o que eu faço, né? Eu não tenho vontade de ter um site de notícias meu, não tenho, não é um projeto pessoal meu. O blog do Dante? Não tenho, sabe? Passa por muitas coisas que eu não estou disposto a encarar, eu prefiro trabalhar mesmo onde eu estou e tocar minha coisa tranquilamente. E tem um conselho também na parte de comunicação do conselho, que eu já faço há quase 4 anos de conselho de farmácia. Só que lá, felizmente, eu tenho uma equipe que me ajuda, né? Eu consigo dividir funções Tu tem ali, que né? se desdobrar, né? Tem. Inclusive, já até vou ter que ano que vem vão ganhar um pouquinho a mais, porque eu preciso atribuir um pouco mais de funções para eles para conseguir dar conta, né? Para conseguir São resolver quantas tudo. pessoas contigo? São fixas, eu e mais 2, e tem uma a mais que vai, quando eu preciso, eu chamo. Freelancer. Então aí são praticamente 4 aí, né? Tenho usado bastante esse quarto elemento, porque a demanda tem sido grande, né? Ontem eu usei, inclusive, também. Sim. É verdade. Ontem, tava lá. Ontem, na verdade, foi a quinta, porque ela Já geralmente, contrata aí, Dante, quando pessoal. quando o quarto não consegue ir, ele me quebra o galho com ela. Então a gente já vai, tem que dar um jeito, né? Tem que dar conta. Dante, assim, na tua vida de jornalista aí, vamos lá, notícias que te marcaram como profissional ali, notícias que você gostou de ter dado e notícias ali que você engasgou em algum momento. Cara, que eu não gostei de ter dado, assim, vou começar pela segunda, assim, que eu fiquei muito triste com tudo, fiquei, obviamente, feliz com o fato de ter conseguido antecipar, de ter tentado fazer minha parte em alguma coisa. Foi no dia 6 de janeiro desse ano, a gente deu a notícia em primeira mão da falta de oxigênio aqui no estado, né? Ninguém no Brasil tinha dado nada sobre isso, a gente conseguiu dar, eu e o Lucas Vasconcelos, a gente foi para essa apuração e conseguimos a informação. Infelizmente, ali, acho que talvez a secretaria não tivesse a real dimensão do que estava acontecendo, tanto que a nota que eles passaram foi de que estava tudo bem nos hospitais, breve, e né? depois a gente viu o que aconteceu, né? Então, essa notícia, ela me marca muito, assim, acho que vai me marcar para o resto da vida. Acho difícil que eu tenha alguma outra notícia de um impacto social tão forte. Eu acho que essa data fez uma cicatriz no amazonense. Total, cara, total. E você lembra de cada dia, né? Se eu volto para esse dia 6, por exemplo, eu lembro que dia 6 eu dei a notícia no jornal, no portal, dia 7 o jornal deu, dia 10 o governador falou pela primeira vez em falta de oxigênio, dia 11 o Pazuello estava aqui e não falou nada sobre isso, ainda brincou, dia 14, sabe, tipo, tá tudo muito, muito, muito desenhado. Então, é uma notícia que me marca muito de maneira triste, né? Mas assim, como jornalista que eu fiz o meu trabalho. Uma outra que me marca muito também foi um acidente aéreo de um avião que vinha de Coari para Manacapuru. Desculpa, de Coari para Manaus. E caiu em Manacapuru, já quase chegando aqui. Em 2008, eu acho. 2009. Esse eu não vou lembrar a data certinha. Mas me marcou muito porque eu recebi uma ligação de um amigo meu que é piloto de avião, estava no aeroporto, e que entregou o avião para o cara que caiu. Meu Deus. Né? Então, eu fui a primeira pessoa a chegar no aeroporto. Na época não tinha ainda site, né? Não tinha. Então, foi uma apuração pro jornal mesmo. E me marcou muito por isso, né? Por saber que por muito pouco eu noticiei a morte do amigo meu. Né? Escapei assim, foi muito puxado. E aí, de aspectos, né, que eu considero positivos, eu gosto muito de lembrar da eleição do Serafim 2004, porque importância histórica para Foi a quebra de uma hegemonia de um grupo, né? Sim, a primeira vez que aquilo acontecia aqui no estado, foi muito marcante. E essa eu não esqueço não, assim, tenho tudo muito bem claro também na minha cabeça. E aí tem uma pá de coisa que a gente já fez, né? Mas acho que essas são as que mais me marcam, assim, sabe? Cobrir o Covid foi difícil? Demais. Demais. Foi tenso, assim. E eu falo sobre isso abertamente. Eu tive um desgaste mental, assim, pesadíssimo, de cobrir depressão nesse contexto, sabe? E foi muito, muito pesado. E quando a gente achava que estava passando por tudo, veio aquela segunda onda devastadora, eu tinha crises absurdas, porque eu estava em casa e eu não parava de ouvir sirene. Né? Eu moro ali na André Araújo, perto do jornal, e sirene caminho para sirene hospitais, pro né? outro, sirene para um lado, sirene para o outro, caminho para Suzana, para Não, 6 também. agora.
Então, cara, era assustador. Primeira vez que eu saí daquele ambiente, acho que no finalzinho de janeiro, foi no dia que a minha avó vacinou, foi dia 30 de janeiro. Eu fui pra Novairão, né? Tenho uma relação muito próxima lá com o Novairão. Caramba, tu é o segundo convidado, né? O primeiro convidado também. se mudou pra lá. Marcos Lacerda, Exatamente. Eu sei. Ele tem onde eu fico hoje, a casa dele é na frente. Ele comprou essa casa pra ficar nessa casa enquanto ele constrói Vou já investir em Novairão outra também. dele, Vamos pra Novairão. A gente vai se encontrar muito lá, não tem a menor dúvida. E aí, a primeira vez que eu fui pra lá, depois disso tudo, que eu passei uma noite sem ouvir sirene, eu chorei, pô. Porque um pouquinho de paz, sabe? Existia Imagino. uma certa paz ali. Foi muito pesado. O Covid foi muito, 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 muito pesado. Foi muito tenso. Mas acho e eu não vou passar por isso, assim, não vou ter outra cobertura tão... Eu espero que a gente consiga ainda entender como funciona já essa nova dinâmica do Covid e não tenha que passar por essa situação que acho que foi muito extrema, né? Foi... Acho que eu sou esperançoso de que não passaremos mais por não, isso. eu acho que não também, cara. Além da vacina, a gente começa a ver, né, possibilidades, né? Aquela pílula da Pfizer agora chegando a um certo avanço. Acho que a gente vai começar a ter os caminhos naturais aí de uma... Né, eu acho também. o curso natural da doença. Acho que vamos ter que conviver, né? Certamente. Certamente por muito tempo, como outras doenças. Mas não com essa letalidade toda que a gente ainda está vendo. Eu sou esperançoso nisso. Tomara, tô torcendo também, que, pelo amor de Deus. Dante, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Quer deixar alguma mensagem aí para a galera? Cara, só te agradecer aí pela oportunidade de falar um pouco, né, um pouco de tudo, né, sobre tudo, e te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que pode trazer muita coisa interessante. Quando esse espaço é mais aberto, a gente consegue trabalhar muita coisa legal. Acho muito, muito bom, muito proveitoso a gente ter profissionais de outras áreas do conhecimento, né, falando não só da área deles, mas trazendo esse bate-bola com outros caminhos. E é um prazer estar aqui, é uma honra. E que venho, vou acompanhar, eu sei que já está para estrear aí o primeiro. Quero ouvir o podcast do meu vizinho aí, do Pois Marcos é. Lacerda. Vamos marcar um dia em Novairão pra gente Tomando uma pra gente sarapó. tomar uma sarapó Por favor. e falar da vida. Por favor. Né? Com silêncio. Com um pouquinho de paz. Pô, muito obrigado pelo convite. Quero estender também aos teus colegas lá do jornal, da crítica, para vir aqui também, são todos bem-vindos. Eu vou encontrar a Nayandra agora, que a gente vai ensaiar coisa. Pronto, já vou falar. Já fala com ela, já fala com ela. Pode deixar. Obrigado, Dante. Valeu, Marquinhos, obrigado. Valeu aí. Um abraço. Opa, até bati no microfone, eu não tô acostumado com esse processo todo. Valeu. Falou, mano.